o texto que nós lemos no livro do Apocalipse, eu estou bem ciente de que até mesmo a leitura desse texto seria escandalosa para uma pessoa que não conhece a Cristo. Também estou ciente de que, mesmo no contexto do que é chamado de cristianismo americano, a mera leitura desse texto seria escandaloso. Algumas pessoas ficariam ofendidas, mesmo se dessemos a exposição mais simples do texto. Isso faria com que as pessoas se levantassem e saíssem da igreja. E por isso é com grande sensibilidade que nós queremos olhar para este texto e ainda nós devemos perceber algo. É uma parte das Escrituras. Às vezes eu ouço evangelistas da TV, e alguns dos quais são bastante famosos, quando eles são colocados na berlinda, eles dizem coisas como, quando eles são perguntados, porque eles nunca falam sobre o julgamento ou o inferno, eles muitas vezes vão dizer, bem, é porque eu só quero ensinar as palavras de Jesus. E isso demonstra uma coisa ou outra. Uma, eles não conhecem as palavras de Jesus. E por causa da ignorância deles, eles estão desqualificados como ministros do Evangelho. Ou dois, eles estão mentindo e por isso são desqualificados. Porque você percebe que se você se aprofundar na teologia bíblica, que é, sabe, estudando as Escrituras, livro por livro, você lê os primeiros 5 livros da lei, você praticamente não enxerga nenhuma referência ao inferno. Você vai para os Salmos, são muito leves, praticamente nada. A literatura de sabedoria, tudo isso. Você vai até os profetas e há muito pouco, ou praticamente nada, conhecido a respeito do inferno. Quando olhamos para as epístolas dos apóstolos, que realmente nós não recolhemos muitas informações a respeito do inferno. A pessoa que nos informou a respeito do inferno foi Jesus Cristo. Em seu ensino, nos 4 evangelhos, onde os seus ensinamentos são registrados, é onde nós somos ensinados a respeito do inferno. É praticamente como uma doutrina extraordinária que Deus deixou para ninguém mais, exceto o seu Filho. Então, quando chegarmos ao livro do Apocalipse, nunca se esqueça, não pense nisso como uma epístola, mas é a revelação de Jesus Cristo. Isso, de novo, por seu mandamento. Isso é feito por Ele. E então vamos olhar para isso, vamos olhar para este texto e vamos olhar verso por verso. E vamos ver algumas das coisas que são ensinadas aqui, começando no versículo 11. Agora, eu estou prestes a fazer algo que é um pouco, talvez seja muito estranho e até ofensivo, mas eu estou prestes a falar para aqueles que em seus corações sabem que não conhecem a Cristo. Eu estou falando para toda a congregação, é claro, mas eu vou fazer referências nas quais eu vou dizer você. E quando eu dizer você, eu estou me referindo àqueles que não conhecem o nosso Senhor. Agora, hoje eu estou aqui tendo um pouco de dificuldade física. Pode ser simplesmente também uma manifestação, como no Senhor, da angústia da alma. Você entende? Não há nada mais inútil no planeta do que um pregador liberal. Um homem que diz crer no que quer que seja do cristianismo, mas ele não crê no que a Bíblia diz. Porque crer no que a Bíblia diz traz alegria, é claro, mas eu quero que vocês saibam que também pode trazer uma tristeza avassaladora, porque existem realidades sendo tratadas aqui, e você vai simplesmente descartá-las? Como muitos dos chamados ministros fazem e transformam a igreja em alguma coisa como 6 tópicos sobre Jesus Cristo. Entretenimento, apenas ações sociais, se sentir bem. Mas veja, existem realidades aqui. Morte, vida, eternidade. E não podemos simplesmente selecionar e tirar, porque isso está nos perturbando. E é por isso que Jesus veio, porque essa vida é perturbadora. Isso é perturbador. Nós temos hoje em dia um culto à juventude, porque a mídia, sabe, todos os filmes, tudo é colocado diante de vocês, em geral, apenas jovens bonitos.
Mas até os jovens bonitos envelhecem e morrem. E com a morte, se Jesus Cristo não é um mentiroso, com a morte vem algumas coisas muito extraordinárias. Agora, veja no versículo 11, ele diz, a primeira palavra no New American Standard seria então, e a primeira palavra no texto grego é, na verdade, um literal e então. É apropriado aqui porque representa uma transição, mas está se referindo ao que já aconteceu. E o que aconteceu? Nós já tivemos o julgamento de Satanás. Agora, o que nós precisamos perceber é que quando todo mundo fala sobre uma utopia, sabe? Na maior parte é uma utopia filosófica ou uma utopia política no nosso mundo de hoje em dia, sabe? Nós estamos tentando construir algo. Há um filme lançado agora chamado Tomorrowland, ou algo em que você vê uma utopia que tipo se desmorona em si mesma. Você não pode ter uma utopia se você tiver o mal. E eu sempre acho incrível que alguns dos mais barulhentos dos proclamadores de utopia política são divorciados várias vezes. Então, se você não pode ter paz na sua própria família, como você vai ter paz politicamente? Você entende? Esse é o problema. Está apenas em escalas diferentes. Se você olhar para um homem muito corrupto, quem está causando a fome de milhões ou algo assim, e você julga, sabe, que você faz as mesmas coisas em diferentes graus. Você entende? Nunca vai ter uma utopia enquanto houver a maldade. E a Bíblia ensina não apenas uma maldade, mas também uma maldade pessoal, ao que é chamado de diabo, ou Satanás, ou o acusador. E isso precisa ser eliminado. Ele precisa ser removido da criação, antes que você possa ter uma nova criação na qual habitará a justiça. Você entende? O homem realmente tem simplesmente um problema, e é o pecado. Imagina que eu vou ensinar aos pais hoje, porque eu entendo que hoje é o dia dos pais, ou algo assim. E eu diria, o seu maior problema como um homem é o pecado. Não é que você não seja um autorrealizado, ou feliz, ou algo assim. Não, o seu problema é o pecado, e é o egoísmo. Se você remover esse pecado, a sua esposa terá um marido completamente diferente. Você entende? É da mesma maneira com a criação, você tem que remover a maldade. Agora, então, nós temos essa transição do diabo sendo removido, mas agora chegamos nos versículos 11 a 15. Eu vou dizer algo muito escandaloso. De novo, com quem estou falando? Com aqueles que estão à parte de Cristo. Depois de remover a maldade, que é o diabo, para ter um novo céu e uma nova terra, há mais uma maldade que precisa ser removida. É você. Eu ouvi pessoas dizerem que, às vezes, sabe, se você encontrar uma igreja perfeita, não se filie a ela, porque quando você se filiar, ela não será mais perfeita. Por que eles estão dizendo isso? Por causa das falhas morais em você. Você entende? Não é suficiente simplesmente abrir as portas de um novo mundo e permitir que todas as pessoas entrem, porque isso vai ser transformado em um inferno, da mesma maneira que este aqui é um inferno. E de novo, deixa eu apenas voltar, sabe? Há pessoas morrendo de fome agora, enquanto eu falo, nesse momento, mas há comida suficiente para alimentar todos eles. Por que isso então? Malignidade, egoísmo, ganância. Agora, se encontrarmos outro planeta que é como esse, totalmente intocado, e vamos nos mudar para esse planeta, espere um dia. Você vai estragar e vai haver guerras lá. Você entende? Não é apenas construir uma utopia, é transformar um homem, uma mulher, para que eles possam realmente entrar nessa utopia sem contaminá-la. Esse é o problema. E é isso que o cristianismo significa. Você escuta que há tantas coisas engraçadas que acontecem, sabe? Que não somos... Quando eu vejo as coisas logicamente de forma irracional, e você sabe, lendo jornal, ou notícias, ou algo assim, encontro todas essas lacunas lógicas que... Deixa eu dar um exemplo. Quando você vê uma pessoa que fez algo horrível, quem é o culpado por isso? A sociedade. Mas há uma lacuna lógica aqui. Quero dizer, eles não ensinam mais lógica nas escolas, mas eles realmente deveriam tentar fazer isso. Porque eles meio que são colocados no carro na frente dos bois. Se as sociedades são feitas de indivíduos,
Você tem, na melhor das hipóteses, um raciocínio circular. O fato é que o homem está confuso. Por que o homem está confuso? Agora, pode haver influências sociais que o estão corrompendo. Mas, ao mesmo tempo, essas influências sociais vêm de outras pessoas. O problema é a maldade. Ou quando você, sabe, você conhece uma criança que se perde, ela se perdeu. O que um pai costuma dizer? O meu filho se desviou com um grupo errado. Como é que eles nunca pensam que o seu filho realmente era o errado naquele grupo? Você entende isso? Então, é a maldade. Eu vou dizer a vocês algo. A menos que o seu coração seja transformado nesta vida, e então, gradualmente, haja uma progressão maior à piedade, então seja completamente transformado na vinda de Cristo, então você estará fugindo da utopia, você estará destruindo ela. Então, você entende? Em ordem, mas que havendo um novo céu e uma nova terra, se você não for a Cristo, se você não for transformado, se você não se reconciliar com Deus, você precisa ser removido. Uma das minhas histórias favoritas, e é irônico ser uma das minhas histórias favoritas, porque é uma das, se não a primeira, é a transformação de toda a literatura europeia, quando na verdade tem uma história sobre o Natal e Deus não é mencionado nela. É a primeira demonstração do Natal secular, que se chama Um Conto de Natal, Ebenezer Scrooge. Não há Deus, não há anjos, há fantasmas e espiritismo. Mas algo acontece lá e... algo tipo uma conversão secular, eu acho que você poderia chamá-lo assim, mas há algo incrível que, quando um dos fantasmas, acho que é o último, talvez seja o fantasma do Natal futuro, ele está levando Ebenezer ao redor e eles se deparam com um grupo de homens que estão basicamente brincando em uma festa. Eles estão se alegrando, bebendo, rindo, eles estão comemorando. E Ebenezer quer saber o que eles estão comemorando e quem é esse indivíduo desgraçado que morreu, que é tão miserável que por ele estar morto todos estão celebrando. Quem é essa alma lamentável? Então Ebenezer descobre que é ele. Mas a cidade está comemorando porque ele está morto. Agora pegue isso. Até agora. Imagine você se deparando com uma conversa entre Deus e os anjos eleitos. E eles estão falando sobre uma pessoa que deve ser removida antes que lá possa ser um novo céu e uma nova terra. Imagine o terror de descobrir que essa pessoa é você. Eu disse que seria escandaloso e que lidaria com a realidade. Muitas vezes tanto é dito sobre o cristianismo, apenas uma espécie de névoa. Você não consegue enxergar claramente. Isso é tentar tirar a névoa e mostrar a vocês, ei, isso é real. Isso é real. Eu sei de ocasiões em que os filhos se desviaram e começaram a corromper todas as outras crianças da família. E eles precisam ser renegados, precisam ser expulsos de casa. Isso aconteceu ao longo da história. E é tão terrível que às vezes é necessário. Então imagine que de toda a criação você deve ser renegado. Então você deve ir para um lugar onde você não será encontrado em lugar nenhum. Para que Deus possa renovar o mundo. Você entende? O problema é você. Agora vamos continuar. Ele diz, depois disso ele disse, vi um grande trono branco. Literalmente, eu vi um grande trono branco, mas vindo depois eu vi um trono. Agora, o que eu quero que vocês saibam sobre este trono? Eu digo, esse é o trono de Deus. Quase como se não quiséssemos colocar um trono por um artigo indefinido. Poderíamos praticamente colocar o trono, mas o contexto prova que é verdade. Este é o trono dos tronos. Todos os outros tronos, embora devamos respeitar os homens e as autoridades, os homens de hoje que se sentam nos chamados tronos, devemos respeitá-los. Mas saibam disso, eles não são nada mais do que criancinhas sentadas em um trono de papel machê, com pequenas coroas de estanho na cabeça. É só isso que eles são. E se você chegar a um ponto em que teme algum político ou alguma autoridade,
Adquira uma visão melhor de Deus e você não se temerá tanto, mas terá pena. Porque aqui está um trono. Eu desejo que todos os crentes, incluindo eu mesmo, obtenham uma imagem maior deste trono. Porque seria um encorajamento, sabe? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O que é tudo isso? Tudo isso é sobre no ano da morte do rei Uzias. Vocês entendem? O amigo de Isaías. Acho que poderíamos dizer se alguma vez houve uma amizade entre um rei e um profeta. E ele morreu. E Isaías precisava ver um trono. Ele não precisava de um abraço coletivo. Ele não precisava que outros homens viessem e sussurrassem algo em seu ouvido para fazê-lo se sentir melhor consigo mesmo. Ele precisava buscar a Deus. E isso fortaleceu a ponto de ele poder dizer a verdade, ao ponto onde, como diz a tradição, ele foi cerrado em 2, porque ele proclamou a palavra de Deus. Como ele foi capaz de fazer isso? Ele viu um trono. Ele viu algo daquele que estava sentado nele. De acordo com João capítulo 12, aquele que estava sentado sobre ele era o Filho. Ele viu o Filho. Como um crente, você precisa ver um trono. Como um incrédulo, você precisa ver um trono e perceber que você será julgado por aquele que está sentado naquele trono. Agora, o trono é também do tribunal. É um trono de julgamento. E eu quero apenas citar alguns versículos. Em 2 Coríntios 5:10 é chamado de tribunal de Cristo. Em Romanos 14:10 é chamado de tribunal de Deus. Agora, não há contradição nisso, como veremos mais tarde se tivermos tempo. Para a vontade de Deus julgar o mundo através de Cristo. E Deus em Cristo e o Espírito são um. O que eu quero dizer com isso é simplesmente isso. Cristo, quando ele caminhou nesta terra, ele se apresentou diante do Bima, o tribunal de Pilatos. Mas um dia, Pilatos e todos os outros homens estarão diante do Bima, ou tribunal de Cristo. Todos vocês, eu vou, você vai comparecer lá. Sozinho, você vai ficar em pé. Agora, ele diz que o trono é grande. É a palavra grega megas, megaladon, significa grande. É grande. Agora, eu apenas escrevi algumas palavras aqui. É grande na aparência. É grande nas dimensões, sua massa e peso. Veja, quando usamos a palavra glória, doxa, a ideia real de que há peso. Da mesma maneira, quando você diz que está esperando algo, significa que tem substância, é tão importante, e este é o seu trono. É mais glorioso do que qualquer coisa. Não há nada parecido. Também, em sua extensão, vocês se lembram do verso que eu citei, Isaías 6, ou os vários versículos que citei? As abas de suas vestes enchiam o templo. Vocês sabem qual é a ideia? É de que não há um lugar que sua soberania não toque. Onde quer que você coloque os seus pés, será sobre o seu manto. É por isso que Abraham Kuyper, o grande teólogo holandês reformado, digno de ser lido, ele disse a um grupo de homens uma vez que vocês precisam entender algo. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai estender a sua mão e ele vai dizer: meu, 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 meu. Porque é tudo dele. Agora, também é grande em força e posição, eminência e estima, virtude, autoridade e poder. Tudo que você puder mencionar é grande, infinitamente grande, incomparavelmente grande. Não estamos falando de maneira relacional aqui, estamos falando de grandeza como uma essência, como um atributo. Não há nada que se compare a este trono. Agora, eu quero também que vocês observem, olha o que diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. E aqui está o que eu quero que vocês vejam. Ele também vai nos dizer mais tarde, ele enxerga a massa da humanidade. Agora pense sobre isso, irmãos. Ele enxerga todo mundo, desde Adão até a última mulher e o último homem no planeta. E ainda, quando ele olha para essas duas coisas e para essa massa da humanidade, a massa da humanidade parece uma coisinha pequena, quase como se ele nem mesmo os observasse. Agora, você vê,
que esse trono é tão grande. E Isaías nos alerta sobre isso, não é? Ele diz: as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Também quero que vocês vejam, olha, o cristianismo, se é que você pode chamá-lo disso, o cristianismo contemporâneo americano está no centro. Todos os olhos em mim. Isso não é real. Isso não é real. Isso não é real. É como uma criança brincando de pirata que vive no centro-oeste e nunca viu um oceano. É infantil. Você nem é notado quando alguém olha, não apenas você e Deus, mas tudo e todos como você, todos juntos, e Deus e eles nem notam você. Se isso te incomoda, isso me diz que você pensa demais em si mesmo. Você realmente tem alguns problemas. E você não sente paz. Porque você só vai ter paz quando você for o centro. Você não é o centro, mesmo que você pense que é, e você nunca terá paz. Agora, a grandeza do trono também é vista no estrado. Eu vou ler um texto para vocês, Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Quão grande é o seu trono? Bem, relativamente, um trono é muito maior do que o estrado. E a terra é o estrado. Agora, claro que estamos falando figurativamente, mas dá para você ter uma ideia do que estamos falando. O lugar que ele coloca os pés é maior do que o mundo inteiro. E a ideia pode não ser apenas a terra, mas o universo. É o seu estrado. Quão grande é o universo? Realmente é muito grande. Às vezes eu gosto de ler algumas coisas sobre física e coisas assim, e como as distâncias giram em si mesmas, e o infinito e todas as outras coisas. Deixe-me apenas dizer a vocês, é realmente muito grande. Salmo 99:5, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Deixe-me apenas dizer isso, você ou adotará ante o seu escabelo agora, ou se curvará em seu escabelo no julgamento mais tarde. Você diz, isso é uma ameaça? Sim, é uma ameaça. Como se eu dissesse, ei, sabe, veja a placa bem ali, diz Rottweiler. Se você passar por aquelas portas, ele vai te morder. Não estarei sendo maldoso, é apenas uma realidade. Existem realidades, entende? Nós, de novo, eu não quero ser filosófico, mas vivemos nessa era do relativismo, sabe? Isso é, se eu achar que a matemática, matematicamente, simplesmente não funciona de forma prática, posso andar pelo meio das estradas, ver um caminhão madeiro de 20 toneladas vindo até mim, ficar firme e dizer, não é maior do que eu, não vai me machucar. Vai me machucar. Quer eu acredite ou não. E é por isso que uma pessoa mais sensata diz, saia da estrada, e se você não sair da estrada, eles chamam a polícia, e eles te levam embora, porque você está ficando perturbado da cabeça. Existem realidades, e é prejudicial, doloroso, perigoso, aterrorizante, e você precisa ser informado sobre isso. Eles e eu não seríamos ministros do Evangelho se eu sentasse aqui como se eu fosse como tantos covardes, e tentasse entretê-los com as minhas palavras e agradar a carne de vocês para que vocês saiam. Porque o que eu estou fazendo? Eu não estou mostrando amor por vocês ao esconder essas coisas de vocês. Eu estou demonstrando amor por mim mesmo. Assim como um pai que nunca disciplina os seus filhos, a razão pela qual eles nunca disciplinam os seus filhos é porque eles se amam, não porque amam seus filhos. Eles querem que seus filhos pensem que eles são ótimos. Agora, vamos olhar para a grandeza daquele que está sentado lá. Mas antes de fazermos, apenas olhem para isso. Diz que eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Agora observe que ele apresenta o trono antes de apresentá-lo. Há algumas coisas que eu quero apontar aqui. Uma delas é apenas uma espécie de argumento consecutivo. A outra poderia ser tirada do pensamento hebraico. E na primeira é, ele quer que vocês saibam quem que ele vai apresentar. Ele quer que vocês saibam que desde o começo ele está no trono e vocês não. Ele quer que vocês saibam quem ele é. Veja, isso é um problema. Eu poderia diminuir o tom disso. Eu poderia redefinir Deus. E eu estaria em todos os talk shows americanos e eles realmente iam me amar. Vocês entendem isso? Mas quando eu o defino biblicamente, é aí que o problema começa. Eles dizem, não. Espere. Ele é o rei. Ele é o Senhor.
É aí que todos os problemas começam, e é por isso que João quer que vocês entendam. Outra coisa é, os judeus, e isso é o que é tão maravilhoso, que não foi criado apenas através da lei, mas pelas muitas disciplinas, até mesmo o cativeiro assírio. Tudo isso levou os judeus a perceberem uma coisa: tome cuidado com as suas atitudes e a sua fala a respeito de Deus. De fato, seria melhor nem mesmo mencionar o nome dele. Então, se você for falar sobre Deus, diga trono ou céu. Tamanha reverência por seu nome que eles se referiam a algo associado a Deus em vez de mencionar o nome de Deus, por temor de que eles fizessem isso de uma maneira que não mostraria reverência, como manda a lei. Acho que somos muito provados em nossa fala. Você e Jesus não têm suas próprias coisas trabalhando. Vocês realmente não têm. Vamos continuar. Aquele que nele se assenta. Deixe-me apenas dar a vocês alguns nomes. Ele é o Eu Sou, o Alfa e Ômega, o Ancião de Dias, o Deus Eterno, o Deus Invisível, o Bendito Deus, o Poderoso, o Santo, o Justo, o Deus dos Deuses, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Possuidor do céu e da terra, o Bendito e único Soberano, o Legislador, o Juiz de toda a terra. E vamos concluir com este: aquele que deve ser temido. Qual é o princípio do conhecimento? O princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Deixe-me dizer algo, estou dizendo de propósito. Se você não teme a Deus, você é estúpido. Você é simplesmente estúpido. Eu sei que alguns de seus filhos vão voltar para casa, sabe, depois da igreja dizer: eu pensei que não devíamos usar essa palavra. Mas você entende? Quando eu digo que não é incrível, você pode ouvir alguém falar sobre temer a Deus. Realmente, não significa temer a Deus. Você não tem que temer a Deus e você não está ofendido. Mas se eu virar o jogo e dizer que se você não temer a Deus, você é estúpido, você fica bravo. Você é mais zeloso pelo seu próprio nome e a sua própria opinião sobre si mesmo do que você é por Deus. Pense como isso é incrível. Sempre que eu ensino a doutrina bíblica, clássica e reformada da centralidade de Deus, especialmente usando uma citação de John Owen sobre a centralidade de Deus, que Ele é o centro de todas as coisas, eu ouço as pessoas ficarem bravas. Quero dizer, elas ficam iradas, mas se eu armar para elas, se antes de ensinar isso eu falar: ó, quão importante vocês são para Deus, como os afetos de Deus são colocados em vocês, como Deus sempre pensa em vocês, eles vão ficar tipo, sim! Mas se eu virar e dizer que Deus é o centro de tudo e todas as nossas afeições devem ser expressadas sobre Ele, eu não gosto disso. Isso não é incrível? Isso não nos diz algo sobre quem realmente nós somos? Ouça, Nabucodonosor, não acho que alguém aqui seja tão famoso quanto ele, seja tão rico quanto ele. Felizmente, vocês não terão tanto poder quanto ele. Ele era o tirano dos tiranos sobre todo o mundo já conhecido. Ninguém tinha mais poder. E isso é o que ele disse depois que Deus tratou com ele. Agora, quando Deus trata com alguém, eu quero que vocês percebam algo. É tipo o que eu ouço a minha esposa dizer aos meus filhos. Ela diz: agora nós podemos fazer isso da maneira mais fácil ou podemos fazer isso da maneira mais fácil, porque para mim ambos os caminhos são fáceis. Então, quando falamos sobre Deus tratando com Nabucodonosor, não estamos falando sobre Deus dizendo: eu vou descer e pesar o meu braço. Ele nem mesmo teve que descer o seu dedo. Ele desejou isso. Isso é o que Nabucodonosor disse depois que Deus tratou com ele. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ele coloca a mão na mesa e ninguém pode tirar. Ele levanta a mão e jura pelo seu próprio nome e ninguém pode colocar a sua mão na mesa. Ele faz tudo o que escolhe fazer nos céus, na terra e debaixo da terra, que é uma forma bíblica de dizer absolutamente em todos os lugares.
É isso. De verdade é assim, meus amigos. Agora, diz que é branco. É um grande trono branco. A ideia aqui, muito provavelmente, representa a pureza moral, a excelência moral. Uma pureza sem mistura e inabalável. Agora escutem as minhas palavras. Justiça vingativa, inabalável. Inabalável. No dia em que ele julgar o mundo, não haverá qualquer batalha entre compaixão, misericórdia e justiça. Não haverá nada, já estará consumado. E justiça é uma palavra comum que é usada. Neste caso, há uma justiça que recai sobre o crente, que é reconciliatória, que é redentora, a fim de trazer o crente de volta aos seus sentidos, para que eles possam caminhar corretamente, que eles possam ser curados. Mas então há uma justiça punitiva, que não tem nada a ver com corrigir ninguém. É uma justiça vingativa, para reivindicar o que é certo, e cai como um martelo. E o nosso sistema judicial se esqueceu deste aspecto da justiça, e essa é uma das razões pelas quais temos tamanho caos hoje em dia. Mas Deus não se esqueceu disso, Ele é o autor disso, vem da sua pessoa. Ele vai julgar o mundo com vingança. Agora, isso não é um pregador da década de 50, com o cabelo penteado para trás, gritando com vocês. Está em toda a Escritura, e se você não crê, eu só quero que você saiba que você não acredita nas Escrituras. Porque está aí. Está tudo consumado. Eu vou me justificar. Eu vou trazer vingança. Leia Naum. Leia os outros profetas próximos. Vocês veem isso claramente. Justiça vingativa. Agora, também acredito que o que estamos vendo aqui é esta ideia de queimar, ofuscar. Isaías diz que a santidade de Deus, a justiça de Deus queima, ofuscam continuamente. Se você morasse em uma caverna, você vai até a caverna dos mamutes e lá tem esses peixes que parecem ter perdido os olhos, porque lá é escuro como breu. Mas você mantém um homem escondido lá por alguns dias, e então você traz ele para a luz e é ofuscante. Entende? Nós somos como aqueles peixes, vivemos em trevas morais durante toda a nossa vida. Mesmo os cristãos que foram regenerados e que suas mentes foram iluminadas, ainda há uma sensação de trevas, de palidez, de tons de cinza. Mas aqui não há nada disso, não há sombra, não há sombra. Ofuscado pela justiça imaculada. E é isso que vocês precisam pensar também quando você medita sobre o inferno. A ideia que a maioria das pessoas tem dos 10 mandamentos vem da versão de Cecil B. DeMille, dos 10 mandamentos, sabe? Que Charlton Heston era o Moisés e o Êxodo que lançaram recentemente, que foi absolutamente absurdo. Quando Hollywood tenta produzir um filme sobre a Bíblia, parece que eles olham para a Bíblia e fazem tudo ao contrário do que realmente é ensinado. E em seguida, eles chamam de um remake das Escrituras. A maioria das pessoas tem ideias como essa. A maioria das pessoas tem ideias do inferno baseadas em Dante. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, todos vocês leram o Inferno de Dante no colégio. E tem ideias que o inferno é algum tipo de tortura masoquista, maligna de seres humanos se contorcendo. Não é? Você diz, ufa, isso é bom. É pior que isso. E vocês podem não entender isso, então eu não deveria ter feito essa declaração dessa maneira, porque requer algum conhecimento para fazer sua mente compreender o conceito, que a ideia é uma justiça perfeita. É perfeita, justiça pura e ofuscante, na qual você recebe o pagamento de volta. Perfeitamente. Agora, vocês entendem porque quando esses pregadores se recusam a falar sobre o pecado, como eles estão causando uma injustiça de verdade? Eu quero que vocês pensem novamente, eu uso essa ilustração o tempo todo. Adão e Eva pecaram uma vez, quando eles morderam uma fruta. O universo inteiro foi lançado em corrupção e julgamento.
Vocês não podem nem mesmo contar. Veja, não enxergamos o pecado como pecado, é apenas uma pequena mentira. Não diante de um Deus santo. Em Daniel 7:9, continuei olhando até que foram postos uns tronos. Em hebraico, literalmente, continuei olhando até que os tronos foram lançados. Foi rápido. Foi assim. E é assim que vai ser. E um momento você estará sentado aqui zombando de algum pregador ridículo que acredita na Bíblia de verdade. No próximo momento você estará diante do trono do julgamento de Cristo. Os tronos são lançados, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Agora, para aquele que foi redimido através do sangue de Cristo, saber que Deus é tão santo é maravilhoso. Para o pecador, é assustador. Se lembrem disso, se lembrem disso. O mafioso corrupto na Sicília, ele não tem medo do juiz corrupto. Eles são amigos. Ele tem pavor do justo. Se houvesse um juiz sentado no trono que fosse como você não ficaria apavorado. Mas não. Ele é santo. Como eu disse a um grupo de alunos quando eu estava dando uma palestra e eles estavam simplesmente sendo antagônicos de verdade, sabe? A coisa mais aterrorizante que eu poderia dizer a vocês, estudantes, é que Deus é bom. E eles dizem, bem, o que há de tão assustador nisso? Vocês não são bons. Então, o que um Deus bom faz com alguém como vocês? Agora, vamos continuar. Eu sei que eu nem mesmo passei pelo primeiro versículo. Eu quero mostrar a vocês algo sobre este trono, que não é apontado frequentemente. E sabe, que às vezes na teologia nós tentamos, quando sabemos que não podemos definir algo, a ciência também faz isso. Quando sabemos que não podemos definir algo em relação ao que é, então começamos a desenvolver outros parâmetros que não é. E isso é útil. Olhamos para o que está lá. Então, às vezes é muito útil olhar para o que não está lá. Então temos duas aparições de um trono. Um está em Apocalipse 4 e o outro está aqui. Há outras coisas misturadas, mas eu quero pegar essas duas ideias e quero colocá-las diante de vocês. Agora, não temos tempo para ler os capítulos 4 e 5, mas eu só vou dar a vocês algumas das diferenças entre esses dois tronos. Entre o que vocês encontram no capítulo 4 e o que vocês encontram aqui no capítulo 20. Aqui, no capítulo 20, não há nada falando sobre a aparência de Deus. Nada. Agora, no capítulo 4, você encontra uma revelação de Deus que está falando, é claro, e figurativamente, mas há esta bela revelação desta pessoa majestosa, sentada sobre o trono. Mas aqui no julgamento, não há descrição de sua aparência. E eu escrevi isto: aquele que uma vez se revelou a todos os homens, agora está se escondendo deles em julgamento. Você chega lá e você aparece e lá está o trono que realmente é real. O pregador não era tão louco, ok? Então eu estou pronto para crer. Não. Não, acabou. A revelação foi removida. Muito foi dado. Muito será cobrado. Enquanto você cresce, Jesus disse que a revelação é dada a você conforme você cresce. Quanto mais você a busca, mais será dado. Agora, esse é o julgamento. Acabou. Aquele que está aí agora, você não o conhece. E você não vai conhecê-lo, exceto em julgamento. Outra coisa,
no capítulo 4, há um arco-íris. Agora, eu sei que esse símbolo foi sequestrado de uma maneira um tanto cruel. Mas o arco-íris é um sinal da aliança, da promessa de Deus. É um sinal da salvação de Deus para os homens pecadores. Não uma bandeira pela qual os homens podem continuar em seu pecado pervertido. É um símbolo da sua fidelidade para com aqueles que creem. Esse é um símbolo de esperança. Não tornarei a amaldiçoar a terra. É um símbolo de tantas coisas redentoras, e é encontrado lá, escrito em Apocalipse 4. Mas quando você chegar em Apocalipse 20, o arco-íris se foi. Por quê? Não há mais nenhuma promessa ou esperança de salvação estendida a ninguém. Acabou! Eu sei que é tão difícil entender. Por quê? Porque mesmo no ambiente acadêmico, eu acho incrível. Um aluno foi totalmente negligente. Totalmente, durante todo o semestre. Não fez os trabalhos, não tentou nada. Ele vai ser reprovado na classe. E ele vem e diz, sim, mas prof, me ajude aqui. Sabe, me dê algum trabalho extra para fazer. E porque o nosso sistema educacional é tão podre, os professores, sim, aqui está um trabalho extra, nós precisamos que você seja aprovado. Isso não vai acontecer. Não há trabalho extra. Não há mais nada que você possa fazer, está acabado. Acabou. Sim, mas não. E é por isso que quando você define regras em sua própria casa, e você não age de acordo com elas, tudo o que você está fazendo é preparar as crianças para o dia do julgamento. Isso é tudo. Não faça isso. E eles continuam fazendo. Não faça isso. E eles continuam. Não. E eles continuam. E continuam. Tudo o que eles aprenderam foi autoridade. Sempre há uma maneira de contornar isso. Eu posso fazer, eu posso continuar, eu sei quanto cortar isso. Vai chegar um dia em que você não poderá, não importa. Acabou. Acabou. Também, no capítulo 4, havia todos aqueles tronos que foram colocados ao redor do trono. Anciãos, sejam eles quem forem. Nós temos tronos. Mas agora esses tronos se foram. Tudo foi retirado. É como se até mesmo esses poderosos anciãos, sejam eles quem forem, eles pegaram seus tronos e eles saíram de cena com medo. Não há ninguém lá. É quase como se Deus estivesse dizendo, agora é entre mim e você. Ninguém mais aqui. Agora, seja negligente. Agora, me ataque. Agora, corrompa a minha palavra. Vocês entendem isso? Aqui está outra coisa que eu quero que vocês vejam. Naquele dia, você ficará lá sozinho, sem defesa, sem advogado. Ninguém. Como os velhos puritanos diriam, ninguém terá pena de você. Ninguém. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem filho. Ninguém irá promover a sua causa. Na verdade, quando você der o primeiro passo para o inferno, a última coisa que você vai ouvir será toda a adoração da criação a Deus, porque Ele livrou a terra de você. Você diz, como pode ser? Como pode ser? Deixe-me compartilhar com vocês. A Bíblia ensina que todos os homens são radicalmente depravados. Da mesma forma que Hitler era radicalmente depravado, ele não era algum fenômeno. Ele era literalmente como nós. Agora, a razão de você não ser assim é que pela graça de Deus ele restringe a sua maldade.
Nós ouvimos o tempo todo, até mesmo de crianças que assassinam seus próprios pais, conspirando e matando seus próprios pais. Vocês acham que apenas essa criança é excepcionalmente perversa e que os seus filhos não são assim, ou você não era assim quando você era uma criança? Há uma coisa chamada graça restritiva de Deus, que restringe a maldade dos homens para que a história possa continuar, para que a obra redentora de Deus possa continuar e Ele possa ser glorificado nela e os homens possam ser salvos. Mas no dia do julgamento, você precisa entender que toda a graça comum de Deus que impediu você de ser o monstro mais vil deste planeta será retirada e você ficará lá como é agora. Sem a graça restringindo a sua maldade, nada te tornará amável, nada te tornará adorável. Você é você. O tempo todo você finge ter virtude, mérito e pompa, pensando que você pode ganhar a sua própria salvação. Se alguém dissesse que você é mau, você ficaria bravo com eles, sem saber que toda a virtude, toda a restrição do mal tem existido apenas porque a graça de Deus te fez capaz de fazer isso. Mas agora Ele se afastou e não há mais nada lá além de um monstro. Vocês entendem agora? Aqui está algo que vocês precisam entender. Muitos de vocês nunca ouviram nada disso. E vocês pensam, bem, quem ele pensa que é dizendo essas coisas que eu nunca ouvi? Aqui está o problema. Se eu simplesmente dissesse, bem, estou dizendo isso porque é a Escritura. Você poderia dizer, espero que esteja na ponta da sua língua. Essa é a sua interpretação. E obviamente você está errado se a grande maioria das pessoas hoje em dia está dizendo exatamente o contrário. Mas é aqui que entra a validação da história da igreja. Se você olhar para trás, ao longo de toda a história da igreja, para aqueles homens e mulheres que verdadeiramente abraçaram as Escrituras, sofreram e morreram pela fé deles. Essas foram as mesmas coisas que todos eles disseram. Até mesmo todos os homens que tantas pessoas, bem, Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, ele creu nisso. Martin Lloyd Jones, os puritanos, os reformadores, os primeiros batistas, os primeiros metodistas, presbiterianos, os primeiros congregacionalistas. Este era um alimento comum no púlpito todos os domingos. E agora é tipo, onde? De onde você vem com este ensino estranho? Quando você olha para Israel, e eles estão adorando no templo, supostamente saem do templo, e em seguida vão adorar Baal. E negam tudo o que a Escritura diz. E você vai, como eles podem viver em tal contradição? Então olhe para o cristianismo contemporâneo. E tenha muito, muito cuidado como você julga Israel. E quando você olha para Israel, como esses profetas podiam se levantar simplesmente afirmando o povo e todos os seus pecados e fingir que Deus era apenas um vovô velho que tinha prazer em vê-los sem se importar o quão sujos eles eram? De onde isso vem? A mesma coisa você vê hoje em dia, não é? Então, o que eu estou dizendo não é uma invenção minha. E não vem de, eu gostaria de ter feito isso pelo brilho da minha própria interpretação, embora eu interprete a Escritura dessa maneira. Eu quero que você saiba que a maior parte disso eu aprendi em 2000 anos de história da igreja também. E da maneira como os homens e as mulheres de Deus sempre abordaram o texto. Agora, também saiba que não há coros angelicais com cantos alegres. Não há voz de alegria, não há voz de alegria, não há nenhum som. No capítulo 4, há adoração. Agora, todo o céu está em silêncio. Eu me lembro de uma vez, talvez seja porque... eu não sei, eu sempre olhei para as coisas de uma maneira diferente. Uma das minhas professoras, creio que foi na 3ª série, senhorita Carson, eu acho. Ela queria que desenhássemos sons. Tipo um desafio acadêmico, desenhe um som. O que você ouvir. Então, eu estava sentado lá pensando, o que eu poderia fazer que fosse único? Quero dizer, o som de um pássaro, isso não será único aqui. Então, eu pensei, ok. Então, peguei o meu giz de cera, eu não uso isso mais. Peguei o meu giz de cera e eu desenhei, fui reto no papel assim e fiz a ponta mais afiada. Desci assim e fiz a ponta mais afiada. Eu me certifiquei de que a ênfase estava nesta ponta, parecida com uma adaga. E ela disse, o que isso parece, Paul? E eu disse, silêncio. Silêncio. Às vezes não há nada mais cortante
e afiado do que o silêncio. Aterrorizante, especialmente para as pessoas em nossa era da mídia e do barulho. Silêncio. Sem nenhum canto. Nada. Também, não há relâmpagos e trovões no capítulo 20, mas há relâmpagos e trovões no capítulo 4. E você diz, bem, isso é uma coisa boa, não é? Não, não é. Por quê? Bem, percebe que você está compreendendo mal o relâmpago e o trovão. Especialmente quando você olha para a doação da lei. E você vê relâmpagos e trovões. Entende? Aqueles foram dados a fim de tornar o evento solene, a fim de alertar, a fim de dizer, escute! Se houvesse um trem que de alguma forma descarrilhou do trilho e está vindo na direção dessas janelas, eu não iria. Oh, olha um trem! Mas eu iria trovejar. Um trem! O relâmpago e o trovão. Essas manifestações de Deus, essas grandes epifanias, são alertas de que Ele realmente é santo e nós não somos. E há um grande problema aqui e você precisa ouvir. Se há uma pequena colisão de nuvens ou chuva, você pode se esticar em sua varanda e apenas se deleitar com a beleza disso. Mas se houver trovões e relâmpagos parecendo que o céu irá despencar, você corre para dentro e presta atenção às notícias. Então o fato de que agora não há relâmpagos e trovões significa que eles foram retirados. Deus fez isso com você, não há mais avisos. Quando eu estou ensinando os meus filhos com o livro de Provérbios, algo que é uma prática de vida em nossa casa, eu estou sempre dizendo a eles, porque está lá no texto. As crianças sabem disso. Quantas crianças, especialmente quando saem de casa, não prestam mais atenção aos avisos da sabedoria. E eu disse que haverá momentos em que você não dará ouvido a um aviso da sabedoria e o seu pai pode vir socorrê-lo e corrigi-lo. Mas pode chegar um momento em que você não irá dar ouvidos ao aviso. E o seu pai, que moveria céus e terra se pudesse, terá que falar para você, eu não posso te ajudar. Muitas vezes vou usar uma ilustração e dizer, você sai da minha casa, você decide que quer ir a uma festa ou algo assim, você fica bêbado, entra em um carro e mata 5 pessoas voltando para a casa da igreja. Enquanto você dirige descontroladamente em uma noite de domingo. Então me liga da delegacia, eu irei, eu estarei lá, eu vou sofrer com você, você é o meu filho, mas quando a lei vier, papai, me ajuda a consertar isso, eu não posso. E naquele dia, ninguém vai consertar. Ninguém. Porque só há um que pode consertar e você já o negou. Esse é o Filho de Deus, o Redentor, o advogado. Também, no capítulo 4, há 7 tochas representando o Espírito do Deus vivo. Observe que aqui no capítulo 20 não há nenhum Espírito Santo, que é o único que pode cortejar um homem, uma mulher ou uma criança para vir a Cristo, que é o único que pode revelar a verdade, que é o único que pode regenerar o coração, aquele que é o único para você rejeitar a sua cortesia, sua mensagem, seu chamado. Não há outro caminho. E nesse dia, ele não vai chamar ninguém. Note também que no outro trono havia anjos. Aqui não há anjo. Isaías reconheceu que ele estava impuro. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E um anjo vai e leva uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, para mostrar que os anjos não o tocam. Estava bem quente e colocou nos lábios de Isaías. É um símbolo de purificação. Não haverá nenhum anjo voando para te ajudar na purificação.
todos se afastaram de você. Ninguém quer nada com você agora. Você está sozinho. Você está sozinho. Também, saiba disso. Não há arco-íris. Não há anjo trazendo brasas de purificação. Você quer saber por quê? Porque não há cordeiro. No capítulo 4, há um cordeiro. Como se tivesse sido morto. Ele está sentado em um trono. Acabou. Não há mais evangelho. Não há mais evangelho para você, não há mensagem do evangelho, não há nenhum anjo voando, orbitando em torno deste grande coliseu, clamando, acredite que ainda há tempo. Não há, acabou. Acabou. E não há voz de trombeta dizendo, sobe para aqui. No capítulo 4, versículo 1, ele diz para João se aproximar. Não há isso lá agora. Não há aproximação. Em vez disso, há isto. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E tirando de Hebreus 10, eu posso dizer isso. Calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Minha é a vingança, diz o Senhor. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Acho que provavelmente precisamos parar por aqui. Não passamos nem pelo versículo 1, mas tem algumas coisas que vimos. Se estivesse em mim, se vocês fossem capazes de suportar, eu pregaria nas próximas 5 horas, porque este texto é tão importante. Mas saibam disso. Especialmente, me escute. Se você quiser sair daqui dizendo, bem, isso foi estranho. Se você quiser sair daqui dizendo, bem, puxa, parecia que eu estava de volta aos anos 50 ou algo assim. Ou, quem aquele cara pensa que eu sou? Eu acho que ele é isso. Deixe-me falar com você por um segundo sobre algo que se chama paternalista e integridade intelectual. Agora, se você quiser ir de igual para igual academicamente, podemos. Mas eu quero falar sobre paternalista e integridade intelectual. Se você está aqui hoje e você diz, eu sou ateu, essa é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Um agnóstico, isso é absolutamente insano. Eu discordo de você, mas você manteve o seu curso de lógica. Você não acredita que esta Bíblia seja outra coisa senão ficção. E você está, pelo menos, caminhando até certo ponto de acordo com o que você afirma ser a sua convicção e que é respeitável intelectualmente, embora eu acredite que você está errado. Você é consistente. Mas o que estou tentando lidar mais e mais enquanto eu viajo por este país e ao redor do mundo é isso. Eu sou cristão. Quem é você para dizer que eu não sou um cristão? Eu sou um cristão. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Bem, então o que você acredita? Então você diz, bem, eu acredito nisso. Então eu farei como fiz uma vez em um grande motim que estourou no campus da Virgínia Oeste. Um pregador de ódio que estava lá pregando, e essas pessoas gritavam com ele, e uma garota ficava repetindo a mesma coisa sobre Lilith, e todo aquele tipo de doutrina gnóstica e coisas assim. Então eu gritei para chamar a atenção de todos, me mostrem os seus documentos. Todo mundo parou e se virou, o quê? Você fez uma declaração sobre Lilith. Me mostre os seus documentos. De onde você está tirando isso? Você está inventando. Porque se você está inventando, então você está de pé pelas mesmas razões que eu. Apenas, entende? Aqui está o problema. Eu poderia sentar aqui e argumentar pela validade. Eu poderia tentar vindicar as escrituras. Eu poderia fazer isso de uma maneira teológica, ou uma maneira pressuposicional. Eu poderia até produzir algumas evidências para desmascarar talvez algumas de suas ideias. Mas aqui está o problema. Se você sentar aí e dizer, eu sou cristão, mas não acredito em nada disso,
Então, aqui estão as suas possibilidades. Se você é cristão, então você realmente ama até o pior dos pecadores, que seria eu. Porque eu estou distorcendo as escrituras, interpretando elas errado. Então você precisa vir até mim e me explicar porque essa é uma interpretação errada, se você for um cristão. Se você disser bem, não é tanto a sua interpretação, é que eu simplesmente não acredito nessa parte. Agora, aqui está a questão, é uma grande questão. Na verdade, é um assunto que mexe o mundo inteiro, pelo menos a sua cosmovisão. Então, agora, a Bíblia não é a sua autoridade. Quem é a autoridade? É você. Agora, aqui está a pergunta, de onde você aprendeu o cristianismo? Da Bíblia. Mas se você se proclamar acima da Bíblia, então há um problema. Você prova ser inválido em todo o resto. Veja, você não pode escolher. O mesmo Jesus que disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma parte da Escritura. E se você disser, bem, essa outra parte da Escritura eu não acredito, então você se colocou acima das Escrituras. Você se tornou autoridade da sua fé e a sua opinião não é melhor do que a das outras pessoas. Então faça um favor a todos e pare de se intitular como um cristão. Porque é uma questão de autoridade. Agora, outra coisa, porque eu estou por aí há muito tempo. Você sai e vai, isso é apenas a ideia dele, ok. Se for a minha ideia e for errado, perverso e distorcido, então você me deve. Vem aqui, interprete este texto. Me pegue pela mão e diga, Senhor, você é sincero, você parece ter estudado, mas você está muito errado. Eu digo, me mostre, por favor. Mas não saia daqui com algum intelectualismo presunçoso, que você, de alguma forma, não abraça nada disso, porque o seu intelecto e a sua cultura são tão refinados. Porque, na verdade, você está sendo absurdo. Jogue fora o seu cristianismo e então vou permitir que você faça isso. Mas eu não vou permitir que você diga, eu sou um cristão e acredito em Jesus, mas todas as coisas que ele disse hoje estavam erradas. Então você não pode fazer isso. Porque se você ainda permanecer positivo em relação a mim, você está apenas me tratando com paternalidade. E está se contradizendo em você mesmo. Eu não estou tentando ser impetuoso. Eu apenas meio que sei como as pessoas pensam. Não porque leio as suas mentes, mas porque quando eu prego sobre algo assim, isso é o que normalmente vem. Não dê ouvidos a isso. Vocês entendem? Tenha muito cuidado. Mas se Deus usou isso para despertar algo em seu coração, então eu diria a você, corra para Cristo. Corra para Cristo, não para essa igreja, não para um pregador. Corra para Cristo. Porque Ele sofreu a justa vingança divina em seu lugar. Pagou tudo e somos salvos pela fé. É uma coisa da graça. Nenhum homem pode se orgulhar, exceto aquele que se vangloria disso, e é o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por sua palavra. E que seja o Senhor que possa colher, para que o seu povo seja ajudado, para que os pecadores sejam salvos. Em nome de Jesus. Amém.